Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez pelo canal Ecos da Fé. Eu sou o João Batista, como muitos já conhecem agora, e sou um professor de língua portuguesa, né? E por que eu estou falando isso dessa vez? Né? Nunca me apresentei dessa forma, mas é como professor que eu ganho a vida. E hoje eu vim trazer isso em especial porque ele tem tudo a ver com a lição da escola sabatina que eu gostaria de trazer para vocês, né? Lembra que a gente está estudando o livro de Deuteronômio, né? A lição dessa semana a gente vai falar de lembre-se e não se esqueçam. E eu citei que eu sou um professor de língua portuguesa exatamente porque esse ano, né, nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, eu peguei os sextos e os sétimos anos. E os professores que estão me ouvindo aqui e sabem o que é fazer isso, né, no sistema público, as Olimpíadas de Língua Portuguesa, a gente trabalha um tipo de um tipo de característica literária, né? Um tipo de literatura com os jovens para que eles aprendam a construir esse tipo de literatura. E exatamente o tipo de literatura que a gente trabalhou esse ano foi a memória literária. E nisso ficou cada vez mais claro para os alunos o quão é importante a memória. Lembrar, relembrar, porque isso faz parte da nossa Constituição, para nós sabermos de onde viemos e para onde nós pretendemos ir. Entendeu? Entendemos também como o ser humano funciona, quem nós somos, como nós sentimos, entendeu? E diversos valores vão sendo construídos através do conhecimento da nossa história, seja direta, né, dos nossos pais, avós e tudo mais, seja a mais indireta, que é aquela mais ampla, onde fala de toda a história da humanidade e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Todos têm histórias para contar, todos têm histórias que ouviram. Tudo isso ajuda na nossa constituição, na nossa aceitação e também no reconhecimento que o outro realmente é teu irmão. Né? Então tudo isso é muito importante. Mas tem algo que chega a ser mais importante que isso. Né? E lembrar é tão importante que a Bíblia constantemente pede para a gente lembrar de várias coisas que para Deus são importantes. Então, pessoal, eu gostaria de ler o verso áudio para vocês, que é algo que eu ainda não fiz hoje, né? Eu vou mostrar, o verso está em Deuteronômio, como muitos que a gente estudou esse trimestre, e é o capítulo 9, verso 7. Lá vem falando assim, ó. Lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Okay? Até o momento que aqui está sendo feitos os discursos de Moisés, os discursos de despedida, mas também de orientação para quando eles acabassem de conquistar toda a guerra, porque eles tinham conquistado um pouco com Moisés o lado chamado da Cisjordânia, né? Porque são os dois lados do Rio Jordão, né? Tanto até que o que se destacou mais foi o lado leste, né? O lado do ocidente do que o do oriente. Mas o primeiro a ser conquistado foi o lado do oriente de Israel. E agora aqui ele está pregando esses 4 sermões que se encontram em Deuteronômio, dando diversas orientações de o que o povo deve saber. E a gente viu ali que em diversos momentos Moisés repete o lembra-te, lembra-te. E é basicamente isso, né, de lembranças que a gente estudou essa semana. A gente já falou um pouquinho também da importância dessas lembranças e agora a gente vai ver a primeira das lembranças, que foi o arco-íris. E é interessante o texto que fala da lembrança, que Deus fala que ele coloca o arco-íris para ele se lembrar. Né? Por que ele ia falar isso? Deus precisa de se lembrar de algo, ou seja, se não tiver algo para se lembrar, ele pode se esquecer, inclusive, de nós. Quando a gente conversa com uma pessoa, eu sei que eu fiz isso várias vezes, isso pode causar alguma confusão e tal, mas muitas vezes a gente fala na linguagem que a pessoa entende, sabe? Você sabe que você não é aquilo que a pessoa pensa de você,
mas muitas vezes você se coloca como sendo aquilo que pensa e aí coloca com a atitude que você vai tomar, mesmo ela acreditando que você seja daquele jeito. E nós, como seres humanos, naturalmente, convivendo a todo momento com seres humanos, nós pensamos que não é confiável o ser humano. A gente precisa o quê? Hoje, inclusive, a gente quer uma assinatura, quer carimbado, quer levar num cartório, né, registrar aquilo, deixar claro para que você tenha recursos legais para depois exigir que aquele acordo seja cumprido. Tinha época que simplesmente a sua palavra, um simples sim, já era forte o suficiente. Hoje, né, sua palavra ela pode ganhar força, sim, pode ser respeitada, sim, mas comparado ao passado no geral, né, que só algumas testemunhas e a sua própria palavra valorizavam e era um serviço legal absoluto, entendeu? Hoje a gente precisa de muito mais certezas, né? Então, imagina Deus sendo quem Ele é, conhecendo quem Ele é e sabendo quem nós somos, Ele entra na nossa linguagem, sabe da suspeita que nós temos para com Ele, Ele fala, eu vou colocar isso e eu vou me lembrar. Não se preocupe, porque quando eu faço um pacto com você, é assim que Ele trata a gente. Eu me coloco como aquele que também pode sofrer os danos do pacto. Inclusive, quando tem um pacto, nosso pacto para com Deus que é eterno, inclusive com Adão e Eva, era anterior do pecado, entendeu? Quando a gente cortava, né, o pacto de Abraão também, quando a gente cortava o cordeiro no meio e dividia, meio que falando assim, olha, aquele que descumprir o contrato, esse pacto, essa aliança, né, vai sofrer isso que sofre o cordeiro ou qualquer aquele animal lá que estava sendo sacrificado, né? Então, o que acabou acontecendo? Nós quebramos essa aliança em diversos momentos, mas quem foi morto, né, por causa das nossas transgressões foi Deus, né? Então foi Deus, foi o Filho dele, aquele que também é Deus, que faz parte dessa trindade que nós conhecemos. Então, Deus ele coloca-se ali. E muitas vezes ele paga uma pena que era para ser nossa. Isso é mais uma das provas e revelações que Deus nos ama. Aquilo que nós entramos em pacto e que aceitamos morrer se não cumprirmos a nossa parte, o próprio Deus deu seu Filho para que a nossa quebra de pacto não seja final e a gente ainda tenha recursos para voltar para Ele, que é o quê? Aceitar que nós não merecemos esse pacto. Só temos o pacto reconstituído e cumprido porque Cristo morreu. A gente só pode pensar de estar e de até falar para com Deus porque Cristo morreu por nós. Porque não temos a menor dignidade para estar na presença de Deus. Ok? Eu estou falando isso aqui para mostrar como que Deus entra na nossa linguagem humana. Então, assim, quando ele vê o arco-íris, se você sabe que foi Deus que colocou o arco-íris no céu, né, você fala assim, não, Deus está em paz. Choveu, mas ele não vai usar a chuva para destruir toda a humanidade. Então, ele realmente teve até tempestades, chuvas, que me impressionaram muito, que a gente fala que arco-íris só aparece depois de chuva e sol, né, que acontece ao mesmo tempo. Mas deu aquela tempestade, né, que é bem própria de verão, e a gente até se assusta, mas de repente sai e aparece aquele arco. Dá aquela impressão que realmente Deus não vai permitir que a gente seja completamente eliminado da face da terra com água. Né? Ao menos aqueles que são cristãos que conhecem histórias têm isso. Então você fala, não, Deus está se lembrando de mim, porque Ele ainda coloca o arco, Ele ainda coloca para mim ver. A visão do arco-íris tem aquilo como algo pessoal para com cada um de nós. Mas isso só pode ser de tal maneira pessoal para aqueles que lembram da história. Lembram que Deus conservou a raça humana, uma raça que merecia destruição, mas porque tinha alguém que Ele amava e que aceitava seguir Ele,
ele conservou esses e por isso conservou toda a raça humana, ok? Não por méritos dele, sempre lembrando, porque Noé também era tão falho quanto todos nós, ok? Uma coisa que sempre também está falando do lembrar, a gente vê isso na lição, lá no capítulo 4, isso está bem claro, é que Deus ele pede para a gente sempre estar repetindo para nós, sempre lembrando de tudo que ele fez por nós. De que forma? Lá ele falou claramente do Egito. Eu te tirei com um braço forte do Egito. Eu te alimentei com um maná no deserto. Quando estavam no deserto morrendo de sede, eu dei água. Trouxe água vinda da rocha. Entendeu? E cuidei de vocês. E o verso áureo, né? Nem lembro se eu li para vocês ou não, mas o verso áureo ele já vem falando isso de Deuteronômio 9:7. Acho que eu li sim, né? Que eles provocaram a ira de Deus fazendo o quê? Construindo um bezerro de ouro, né? Às vezes que tentavam, falando que Deus tinha colocado eles no deserto para morrer, para eliminar eles, que ele acabava sendo um Deus mau, e sempre dizendo diversas inverdades, sendo que a lógica mostrava que eles só estavam vivos porque tinha um poder sobrenatural cuidando deles. Então, não era sensato falar nada disso, principalmente pelo cuidado que estava tendo. Entendeu? E eles falaram ainda, e lembrem-se disso para guardar meus mandamentos, porque aí eles terão sentido, porque é o Deus do universo, aquele que sabe o melhor para nós, faz o que é bom para nós. Então quando ele pede para você guardar um mandamento, também é para o seu bem. Então tudo que Deus pede, inclusive para estar ao lado dele, para adorá-lo, é para o nosso bem. Não pense que alguns falam assim, ele é machista, dominador, isso e aquilo, tudo adjetivos de um ser humano. Né? Tipo, o Richard Dawkins adora colocar diversos adjetivos negativos e pejorativos para com Deus. Mas ele não vê que há um Deus que quer que a gente ame ele para o nosso bem. Tem pessoas que se você ama ela, se ela se preocupa com você, se ela cuida de você, se ela está do seu lado, se ela sempre tenta o melhor para você, ela te ama. Então você amar ela de volta é o melhor para você. Assim, olhando logicamente. Entendeu? Então, isso seria o melhor. E Deus, ele pede dessa mesma forma. Ele não tenta ficar se escondendo atrás de falsas modéstias ou coisa do tipo. Ele se demonstra e fala, o melhor é você estar comigo. Só que você pode sair, você pode se afastar, você pode até olhar para outros deuses, inclusive que não existem, né, em Deuteronômio, essa clareza de que só há Deus, o Deus de Israel, fica cada vez mais claro. Né? Isso faz com que mostre a necessidade, primeiro, da lembrança, da guarda dos mandamentos, e que Deus, tudo que ele pede é para o nosso melhor e para o nosso melhor desenvolvimento durante a vida e da vida eterna. Ok? E a redundância, se você for ver, o verso áureo, ele é redundante. Lembre-se, não se esqueça. Né? Sabe quando um pai, uma mãe quer enfatizar algo, né? Para não se esquecer, para ficar claro, para que você fique com aquilo na mente? Ele repete várias vezes. A repetição é um recurso que nós, professores, também utilizamos muito para que aquilo fique cada vez mais natural no aluno. Né? Meu sensei de karatê, né, quando eu fazia karatê hoje, um dos meus melhores amigos, o sensei Adriano, ele sempre falava para nós, né, que nenhum movimento do karatê é natural ao ser humano. Mas a gente aprende e repete aquilo que não é natural até se tornar natural, entendeu? E isso é realidade, né? Isso para qualquer esporte, né? Não só o karatê, para qualquer aprendizado também. E o ser humano foi feito para aprender. E isso a gente também viu na lição dessa semana, que esse lembrar essas histórias não é para guardar só para nós, mas para ensinar os nossos filhos, para passar esse conteúdo para eles, para mostrar como Deus se preocupa e como Deus nos ama. Alguns até falam, você viu, todo mundo nasce ateu. Não é isso. Não é que todo mundo nasce ateu ou crente, isso é independente. Uma coisa que Deus fez de cada neném, né, da raça humana é que ele é dependente dos pais, ele precisa dos pais para aprender a ver, viver e ser orientados.
Tanto até que os irmãos Lobo, né, que acho que foram encontrados, acho que na década de 20 do século XX, tá? Eles foram encontrados e um tinha 5 anos e outro 6, e nunca tinham tido contato com um ser humano. Não sabiam falar, andavam engatinhando, eles foram alimentados um grande tempo por lobos. E sabe quantos anos eles viveram? 5 anos, 6 anos. Isso porque eles foram alimentados por outros animais, ajudados por outros animais, por um milagre divino impressionante, né? Um animal pode, em vez de devorá-lo, escolheu alimentá-lo, né? São coisas assim que são incríveis para a vida. Mas esses irmãos, isso é um fato real, tá irmãos? Esses irmãos lobo, um viveu 5 anos e outro 6 anos. Se ele não tivesse sido alimentado, né, não tivesse alguém para cuidar dele, quanto tempo eles durariam? Com certeza 1, 2 dias no máximo. Talvez no frio gélido do negócio, talvez só algumas horas. O ser humano nasceu para ser cuidado. Nasceu para que outro o ensinasse. Nasceu para viver em sociedade. A primeira frase que Deus falou para o ser humano num mundo que não tinha sido tocado pelo pecado não é bom. E a primeira vez que ele falou não é bom, depois de ter feito toda a criação e falar que tudo era bom nela, ele simplesmente falou, olha, não é bom que o homem fique só. E não pense só no casal dele, mas na questão de toda a humanidade. O ser humano não foi feito para ser só. Isso é bíblico, isso é sólido. Nós precisamos uns dos outros. É óbvio que cada um de nós gosta mais ou gosta menos de pessoas, entendeu? Eu estou aprendendo a amar cada vez mais pessoas, mas eu não sou o maior exemplo, por exemplo, de paixão e apego no sentido de eu procuro pessoas a todo tempo, não aguento ficar dias sem pessoas e tal. Tem pessoa que não consegue ficar nem horas. Infelizmente, assim, ou só uma característica que Deus pôs em mim de eu não ser tão extrovertido, eu sou mais introvertido, né? Mas mesmo assim, Deus colocou como professor e sempre está me jogando para estar no meio de pessoas, para conversar, para se envolver com as pessoas. Então, vejo que é Deus que tem me impulsionado e me jogado para estar ali no meio de coisas que poderiam eu não estar lá por opção. Por exemplo, eu até comecei a ser professor, até planejei ser professor, mas depois que experimentei um pouco ser professor, eu não quis mais ser professor. Até que voltei a ser professor quando não tinha outra opção, só ser professor. E agora eu estou sendo professor, estou aprendendo a ser professor e espero que seja um professor cada vez melhor, né? Para o bem das crianças que passarem por mim, né? Então, essas coisas que são importantes. Passar aquilo que a gente aprendeu principalmente de Deus. Porque se não passarmos, né, a gente vai estar descumprindo uma parte, a gente não vai estar mostrando, e nossos filhos com certeza sofrerão muito mais, porque eu, por exemplo, acredito firmemente que nós precisamos de Deus. Se eu não ensino o meu filho a ter contato com Deus, ele vai sofrer mais sozinho para aprender a ter contato com Deus, assim que eu vejo. E principalmente para aprender as histórias que fazem a gente lembrar de Deus e saber como agir, saber o que é correto, e principalmente para se voltar para com Deus. Não só correto para com o âmbito horizontal, mas o vertical, que é voltado mais para Deus, né? Então eu peço que a gente continue insistindo em educar nossas crianças. Outro problema que a falta de ficar lembrando pode causar, né, é que quando as coisas melhorarem, quando Deus nos prover um momento de paz, conforto, momentos que a prosperidade bate a porta, né? Que às vezes demora para acontecer na nossa vida, mas acontece, e a gente consegue uma estabilidade boa, alegre, tem uma grande chance de acontecer de nós esquecermos dele. Infelizmente chega a ser natural, né? E quantos de nós, quando não perde tudo, já não quer também saber de Deus, porque não nos ajudou nesse momento e tal. São poucos que aqueles que são como Jó, que mesmo tendo suas perguntas, suas indagações, falavam que mesmo que ele me mate, eu estarei do lado dele, que mesmo que ele veja algo contra mim, eu ainda espero nele,
entendeu? Então, o elo que ele tinha para com Deus, a esperança que ele colocava em Deus não era abalada por bens financeiros. Poderia machucá-lo, senti-lo, e olha, não eram só bens financeiros, não eram os próprios filhos ele perdeu. A esposa agora, por causa da sua própria dor, agora está humilhando ele. Os amigos desconfiam que ele causou um mal tão grande, porque num mal desse, pelo acaso, não poderia acontecer. Ele teria que ser uma vingança divina sobre ele, né? Então, todas essas complicações. Então, por isso, a gente tem que sempre estar lembrando o que Deus fez, para sermos gratos, para não agirmos mal com os outros, né? Porque já agiram mal com a gente sofreu. Então, não pagar um mal com um mal, e sim sempre procurar o bem, né? Sempre procurar o bem. É uma luta constante, porque a gente tem um mal dentro de nós, mas ela vale muito a pena. A gente tem que continuar insistindo nisso. E na lição de quinta, né, a gente vai fechando na questão, nós fomos escravos e fomos libertos. Você fala, mas eu nunca fui escravo. Mas talvez você seja escravo como os gentios do Novo Testamento. Os gentios do Novo Testamento, eles eram escravos do pecado. Eles conheciam diversos outros deuses, mas nenhum que mostrava tanto interesse pessoal nele quanto o Deus que está na Bíblia, quanto o próprio Jesus, que muitos conheceram pessoalmente naquele momento. Então, todos nós podemos ser como esses gentios. Afinal, não fomos libertos do Egito, mas fomos libertos da escravidão. Não tínhamos um povo, não tinha claro quem era nosso povo, agora pertencemos ao povo de Israel. Agora a gente... Abraão é nosso pai, Jacó é nosso pai, Isaac é nosso pai, né? Todos eles são nossos pais, a gente faz parte de Israel. Hoje todos nós fazemos. Ah, mas quem disse isso? Você pode ir lá? Não, somos israelitas, né? Por natureza espiritual, não israelenses, como o mundo hoje tem, nem judeus. Somos judeus no sentido da descendência de Deus, que realmente vem de Jesus, e que todo aquele que aceita Jesus é inserido em Israel, né? Inserido em Israel. Um Israel que não é o Israel hoje, que está ali temporal, mas um Israel espiritual e real, né? Então, lembrar que tudo que aconteceu com eles são promessas que vivem em nós. Eles fazem parte da nossa história agora. Por isso que é importante ler a Bíblia, é importante sempre estar lembrando, é importante saber que desde Abraão, desde Adão e Eva, né, desde que Deus planejou cada um de nós, Ele queria todos nós unidos numa única família. Que possamos sempre nos livrar nessa graça, nesse amor de Deus. E só para falar, 2 textos da irmã White, um que está na lição e um outro que é bem conhecido. Eu não vou poder lembrar, eu acho que está no livro Educação, mas eu não vou lembrar exatamente onde ele está agora, mas eu vou citar certinho o texto, depois você pesquisa aí na internet, ok? Um texto aqui na lição de quinta-feira fala: faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em meu grande sacrifício por nós, em seu grande, sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele, né? Isso está nos Desejado de Todas as Nações, página 83. Ou seja, sempre parar e pensar no que Cristo fez por nós, principalmente na cruz. Aquilo não foi simples, não foi fácil, mas ele não deu um passo atrás. Se tivesse outra maneira, ele iria, porque essa foi luta dura, né? Se afastar de Deus era algo muito duro e impensável para Cristo, mas ele mesmo assim fez isso por nós, tá? O outro texto, né, eu até deixei preparado aqui no celular, é esse, ó.
a Ellen White falando daqueles que conservam a sua história, não só a história bíblica, mas para com os adventistas, aqueles que lembrem como o movimento adventista foi cuidado por Deus também. Um dia eu vou fazer uma série para que vocês entendam um pouquinho mais da história do adventismo, para que vocês saibam por que o adventista vê que esse movimento foi guiado por Deus, ok? Mas, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Essa luta sempre vai ser nossa, de continuarmos lembrando, de acreditarmos que aquilo é parte da nossa história, de colocarmos isso dentro de nós e de ensinarmos isso para os nossos filhos. Que possamos cada vez mais sentir que fazemos parte da família de Deus e não tem nenhum motivo, seja lá quem for que esteja me ouvindo e me assistindo aqui, para não se sentir aceito por Deus. Não importa seu pecado, seu erro, sua dor. Deus te aceita e quer você ao lado dele. Fique ao lado dele. O resto, depois, ele mesmo te ajudará. Ok? Tenha uma boa semana. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e também se inscreva caso não tenha inscrito, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!